Fala galera, eu sou Lelê, sejam bem-vindos ao canal Leleatório. Hoje a gente vai falar de uma das melhores séries já feitas, na minha opinião, que é The Office. Muita gente se lembra dessa série por conta dos momentos embaraçosos, das situações constrangedoras, daquele humor um pouco mais ácido, né, vamos falar assim. Um humor que com certeza não é para todo mundo. Mas hoje eu vou mostrar para vocês que nem só de comédia se vive The Office. The Office também tem muitas cenas emocionantes, muitas cenas marcantes. Cenas que, dependendo do momento que você estiver assistindo aí a série, você é capaz até de chorar, tamanha emoção que a cena carrega. E eu separei 5 cenas que mostram que realmente The Office vai muito além da comédia. Essa é uma série que consegue fazer um desenvolvimento de personagens de uma maneira brilhante. Se você pegar, por exemplo, o grande protagonista da série, o Michael Scott, na primeira temporada, e esse mesmo personagem na última temporada que ele aparece na série, são praticamente 2 personagens diferentes. Tamanho desenvolvimento que esse personagem sofreu durante a série, né? Tamanho o amadurecimento que ele teve ao decorrer dos episódios. Mas antes de continuar, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e comentem qualquer coisa. Por favor, comentem mesmo, porque o comentário de vocês ajuda esse vídeo aqui a engajar, a aparecer para mais pessoas, para pessoas que ainda não conhecem o canal também. Então, por favor, deixem um comentário aqui se vocês já assistiram a série, se vocês colocarem outras cenas no lugar de alguma dessas que eu coloquei aqui. Por favor, comentem de verdade. Já somos quase 470 inscritos. Para mim isso já é um número maravilhoso e estamos perto de bater a meta de 500 inscritos. Então me ajudem, beleza? E contextualizando um pouquinho da série em si, né, do The Office, para quem ainda não assistiu, para quem não conhece essa série, The Office foi criado no Reino Unido em 2001 e foi idealizado por simplesmente Rick Gervais, que para mim é um dos grandes comediantes do mundo atualmente. A versão americana da série só estreou em 2005 e foi desenvolvida pelo Greg Daniels, que também é um roteirista dos Simpsons. E tem um grande protagonista, né, Mike Scott, interpretado pelo Steve Carell. Ou seja, só gente gigante da comédia, cara. Só gente que realmente sabe o que está fazendo. E se você fala a versão estadunidense... que nojo! Cara, esse canal não é pra você. Eu com certeza não falo essa idiotice de estadunidense. Eu me recuso. E a versão americana de The Office, ela teve 9 temporadas e é considerada a melhor versão de The Office. Um dos poucos casos que o remake ficou melhor do que o original, né? E a versão americana é muito mais elogiada do que a versão inglesa ali idealizada pelo Rick Gervais em 2001. Enfim, vamos entrar nas cenas marcantes agora de The Office, começando pela 5ª posição, que é o Jim consolando o Dwight na escada. Aqui nesse contexto dessa cena, a Angela e o Dwight, eles tinham terminado, né? E o Dwight ainda estava correndo atrás da Angela. E ela tava esnobando completamente ele, tava até fazendo ciúme no Dwight, né, usando o Andy ali pra fazer um ciúme nele. E aí, em determinado momento, ela passa assim do lado dele, encarando ele, como quem diz, né, você nunca mais vai me ter, um negócio assim. E aí ele levanta da mesa dele e vai pra escada chorar. E nisso, o Jim percebe e vai atrás do Dwight para consolar ele. E para você que não assistiu a série, basicamente o Jim e o Dwight, eles são... os rivais ali da empresa, né? Um fica provocando o outro, um fica tentando ser um vendedor melhor do que o outro, se provando em relação ao outro. E aqui tem inclusive as cenas mais famosas, né? Do Jim perturbando o Dwight ali, fazendo várias pegadinhas com o Dwight. Eles são um amor e ódio ali, a personificação do amor e ódio, né? Que eles, ao mesmo tempo que se odeiam, eles também se respeitam, né? Também se amam. E essa cena mostra justamente esse respeito que um tem pelo outro. Quando o Jim vai consolar ele ali na escada, cara, é uma cena realmente muito bonita, uma cena bem legal e, enfim, tá aí pra vocês. Só um detalhe, se pegar direitos autorais, infelizmente eu não vou conseguir colocar as outras cenas, mas já deixo desde já o aviso aqui, vale a pena conferir a série, assista a série como um todo. Cena de número 4... Andy e a nostalgia dos bons e velhos tempos. Uma curiosidade dessa cena, inclusive, é que foi por causa de um corte no Instagram que eu vi dessa cena em específico que eu resolvi criar esse vídeo. Porque, cara, é uma cena que de verdade mexe muito comigo. Porque aqui já tá no final da série praticamente, já é o episódio 27 da 9ª temporada, então realmente já tá encerrando a série
como um todo, infelizmente. E o Andy, ele começa a refletir sobre a vida dele e ele fala da nostalgia que ele vivia ali nos tempos da faculdade, com os amigos que ele tinha na faculdade, como que eles estão agora, né, cada um para um canto e tudo mais. E aí ele percebe que os momentos dele ali na empresa, né, em Dunder Mifflin, são realmente os melhores tempos que ele estava vivendo, os melhores dias que ele estava vivendo. E ele se dá conta só no final, porque nesse momento do episódio ele também tinha conseguido um outro emprego justamente na faculdade que ele tinha cursado anteriormente. Então ele tá se despedindo da empresa, mas só ali, no momento de despedida, que ele percebe, cara, aqui eu estava vivendo os bons e velhos tempos. Então, olha, até me arrepia. Então, é por isso que ele comenta isso, né? Que seria bom se a gente soubesse que está vivendo os bons e velhos tempos antes que eles acabem. Porque aí a gente daria muito mais importância para esses momentos, né? A gente viveria com muito mais intensidade esses momentos. E isso é um negócio muito bonito, cara, de se pensar. É uma reflexão muito legal de se fazer. E isso nos instiga a viver cada dia como se realmente fosse o último. A viver cada dia com intensidade, colocar o nosso coração por inteiro em tudo que a gente está fazendo, em todos os momentos, abraçar quem a gente precisa abraçar, elogiar quem a gente precisa elogiar, pedir perdão para quem a gente realmente precisa pedir perdão. Então, essa frase, quando eu vi esse corte no Instagram, eu falei, caramba, cara, que legal. E aí eu fiquei pensando nisso por uns dias e resolvi criar esse vídeo aqui. Essa cena pra mim é realmente muito marcante. Cena de número 3, a exposição de artes da Pam. É uma cena que aparece na terceira temporada, no episódio 17. Por que essa cena é tão marcante pra mim? Porque a Pam, ela tá numa exposição de arte pela primeira vez, né? Colocando ali as coisas que ela tinha feito, né? Os desenhos que ela tinha feito ali. Eu falo desenhos porque, se você for reparar na construção da cena como um todo, todos os outros artistas, eles tinham colocado realmente quadros. A Pam foi a única que colocou os desenhos dela como folha sulfite ali colada no mural. Então por isso que eu chamei de desenho e não os quadros que ela tinha feito. E aí ela tá o dia inteiro ali na exposição e todo mundo que chegava para ver as coisas que ela tinha feito, todo mundo criticava. Ela não recebeu um elogio no dia inteiro. E o pior, né, que o pessoal do escritório, eles sabiam que ela estava naquela exposição e praticamente ninguém foi. Os únicos que tinham ido eram o namorado dela na época, né, antes do Jim, e o Oscar. Só que, ainda assim, mesmo com essas duas figuras ali na exposição, ela não recebe elogios. Cara, é um bagulho que é até brutal, assim, você acompanhar durante o episódio. E a atuação dela, que é brilhante também nesse episódio, porque dá pra ver na cara dela que ela fica frustrada com as palavras que ela tá ouvindo. Até que, no final do episódio, chega simplesmente Michael Scott, já fazendo um trocadilho do nome dela com o Picasso, né? Ele já chega falando Picasso. Cara, é extraordinário. Porque aqui mostra o Michael Scott, que ele sempre é retratado como um chefe sem noção, como um chefe que faz piadinhas na hora errada, um chefe que, cara, não tem tato nenhum com as pessoas, mas essa cena contrasta com tudo isso, porque aqui ele mostra uma sensibilidade com a Pam que é incrível, que é maravilhoso. Ele mostra uma humanidade dele em relação a Pam, né, em relação às pessoas que trabalham com ele no dia a dia ali, e ele é o primeiro a elogiar uma obra feita da Pam. E, inclusive, ele não só elogia, mas ele compra uma obra dela, que é a pintura que ela fez do prédio deles ali, né? Cara, é fantástico. Essa cena é incrível. Cena de número 2, o grande retorno de Michael Scott no casamento do Dwight. Essa cena que tá lá na 9ª temporada, já no finalzinho da série, no episódio 26. E é uma cena que marca muita gente, porque o Michael Scott, ele sai da série na 7ª temporada, né? E aí ficam outras 2 temporadas ainda rodando, sem o Michael Scott. Muita gente não gosta de assistir essas 2 temporadas, eu particularmente gosto, porque são nessas 2 que o Dwight ele brilha, ele realmente dá um show. E nesse episódio em questão, é o episódio do casamento dele com a Anja, e aí o Michael Scott aparece de surpresa, cara, e foi realmente uma surpresa gigantesca pro público, porque, poxa, o público passou 7 temporadas amando o Michael Scott. E aí ele sai e fica aquele negócio de, pô, a série não é mais a mesma coisa, a série sem o Michael não dá e não sei o quê. E aí ele volta, e o grande lance da volta dele foi que a primeira frase que ele falou
é justamente o grande bordão dele na série inteira, né? Que é That's What She Said. Cara, é incrível, é maravilhoso. Eles conseguiram casar a volta dele, a primeira frase sendo o grande bordão, e casou com o contexto todo da cena. Cara, foi um negócio incrível, incrível. E a grande construção da cena também é que aqui tava sendo mais uma pegadinha do Jim com o Dwight. Como eu já comentei, né? Eles são meio que a personificação do amor e ódio ali. E a série inteira, o Jim sempre fazia pegadinhas com o Dwight pra humilhar o Dwight, pra zoar mesmo, né? Só que aqui não. Aqui ele tá fazendo a pegadinha de uma maneira muito bem feita e não pra zoar ou humilhar o Dwight ou o que quer que seja, mas para mostrar pro Dwight que o Jim realmente se importa com ele. E ele sabe que o Michael Scott tinha um peso muito grande na vida do Dwight, né? Então, cara, eu achei incrível, incrível. Essa cena é maravilhosa. E além de tudo isso, aqui também a gente teve, acredito eu, uma referência pra Friends. Porque o Jim, ele vira pro Dwight e fala... I can't be there for you. E todo mundo sabe que a grande música do Friends, né? I'll be there for you. Então, cara, eu achei de verdade que foi uma referência pro Friends, que o Jim, como amigo do Dwight, ele não poderia estar lá no altar do lado do Dwight. E quem estaria do lado dele seria simplesmente o Michael Scott. E agora a cena número 1, que pra mim é a cena mais marcante da série inteira, que é a despedida do Michael Scott com o Jim. Essa cena aqui tá lá na 7ª temporada, né, que foi a última temporada que o Michael Scott aparece, lá no episódio 23. É uma cena, cara, que esse final dessa 7ª temporada já é emotivo por si só, porque desde do episódio anterior a esse, dessa cena em questão, já é a grande despedida do Michael. Então ele... em determinados momentos do episódio, ele vai conversar com uma pessoa pra se despedir, então fica aquele negócio emotivo já desde o começo do episódio anterior. Então você já tá carregando essa emoção toda pra culminar nessa cena, que pra mim foi a grande cena marcante, a cena mais emocionante de fato da série, que o Jim, ele descobre que o Michael não iria embora no dia seguinte, né, que ele tava falando. Ele iria embora naquele exato dia que eles estão conversando. E uma curiosidade dessa cena é que os dois, tanto o John Krasinski quanto o Steve Carell, quando eles estavam gravando essa cena, os dois de fato choraram durante a gravação da cena. Por quê? Os dois sabiam que eles não iam mais trabalhar juntos, né? E, poxa, foram 7 temporadas trabalhando junto. E esses dois personagens, eles eram personagens muito próximos. E foram ganhando uma amizade cada vez maior com o decorrer das temporadas da série. Então eles tinham uma química muito boa. E como eles sabiam que eles não iriam mais trabalhar juntos, né, que a série continuaria sem o Steve Carell, os dois atores, na vida real, eles choraram durante a gravação da cena. Então a cena, ela teve que ser gravada mais de uma vez. Cara, é uma cena linda, você se despedir imagina, cara, você se despedir do seu melhor amigo, você saber que no dia seguinte você vai trabalhar e ele não vai estar mais lá. Cara, é um negócio incrível. É um negócio que realmente me pegou demais, assim. E uma outra curiosidade dessa cena é que essa é uma das poucas vezes, se não a única vez, que o Michael Scott chama o Jim de James Halpert. Chama ele pelo nome completo ali. Cara, é emoção pura. Do começo ao fim da cena, é emoção pura. E é isso. Essas são as 5 cenas mais marcantes de The Office pra mim. Se você, assim como eu, gosta da série, eu acho que esse vídeo conseguiu deixar você pelo menos com o olho um pouco lacrimejado, porque eu também fiquei assim quando eu tava pegando as cenas ali, lembrando de todo o contexto da série e tudo mais. E me deu vontade de maratonar de novo essa série, porque, cara, essa série é simplesmente maravilhosa. Beleza? Mas deixa aqui nos comentários se você colocaria alguma outra cena, se você não concorda com o ranking aí que eu peguei. Deixa aqui nos comentários que vai ser muito legal de saber a sua opinião. E é isso. Abraço.